Já estamos no ar. Olá, boa noite. Começando mais um programa de estimação hoje, dia 12 de agosto. Espero que todos tenham tido um bom Dia dos Pais ontem, né, doutor André? Nossa, sim. o primeiro. Foi o primeiro com a minha neném, foi o primeiro Dia dos Pais ontem. Muito legal, é parabéns. É verdade, né? Parabéns, doutor André. Obrigado. E você, Hugo Jorge, passou com o seu humano? Ah, sim, eu fiz muito carinho nele pra ele me dar petiscos em troca. Mas eu amo ele de verdadeinha. Ah, sei. Sem os petiscos também, né? Também. Isso aí. Desde que tenha um colinho. Pois é. É muito legal essa coisa de carinho, de colinho, né, Hugo Jorge? É bom pra vocês e bom pros humanos também, você acha? Ih, tem alguém com... Eu tô me ouvindo no eco. É o eco, né, André? É o eco, é o eco. Hein, Hugo Jorge, você gosta dessa relação de carinho entre você, os humanos, outros humanos também? Você acha que faz bem? Eu acho que é tudo. Se não tem carinho, não tem nada. Melhora tem que ter amor. Melhora muito a vida da gente, né? Ainda mais no frio. Bom, por isso a gente hoje tem um tema aqui muito legal, que a gente conheceu mais o trabalho um pouquinho durante o nosso stand lá no MedVep. A gente teve uma palestra sobre esse assunto e eu achei muito interessante. A gente teve a honra de receber aqui hoje, então, os nossos convidados para eles aprofundarem esse tema, explicar qual é a diferença entre cães de terapia, cães de assistência, né? E de que forma esses cães trabalham, se é que a gente pode falar que eles trabalham, né? Então a gente vai tirar todas essas dúvidas de hoje, conhecer esse universo novo. E para isso a gente recebe aqui o Rafael Wisniewski. Isso Acertei? Mesmo. Isso mesmo, boa noite a cada todos. nome aqui difícil, sobrenome, eu sempre tento fazer direitinho. Ele trabalha com treinamento e é comportamentalista de animais, cães e gatos. Cães, gatos e estou me arriscando aí com outras espécies. Então depois você me fala pra gente fazer um programa sobre essas outras espécies aí também. Legal. Muito obrigada pela sua presença, Rafael. Obrigado, Pauline, pelo convite. Obrigado, professor André. Opa, seja bem-vindo. Isso aí. E também a gente recebe aqui a Manu Baliana Maciel. Oi, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada pela sua presença. A Manu, ela é psicóloga e é fundadora e coordenadora do Instituto Cão Amigo, coordenadora geral do Instituto Cão Amigo. E a gente vai saber o que faz o Instituto Cão Amigo, né? Cães são os melhores amigos do homem, né? Agora, e os homens são os melhores amigos dos cães, eis a questão, né? E a gente vai bater um papo hoje para saber qual é a ligação do Instituto Cão Amigo com os cães de terapia, saber se só cães podem ser animais de terapia, de assistência, se um gato pode ser, se um coelhinho, um passarinho, uma cobra. Vamos conhecer esse universo hoje. Tá bom, professor André? Hoje eu vou te chamar de professor André. Pode chamar. Tranquilo. Vamos ver quem tá aqui com a gente. Hoje ele tá todo chique com o Jorge. Hoje meu nome vem com tag antes. E cadê o jaleco? Pois é, hoje ele veio de Rico Mouse. Professor sem jaleco? Mas ele veio pra combinar com o Rafael. Os dois... tô vendo. Hoje tá fazendo uma chance. Então tá bom. Eu conversei com o Rafael antes. Eu falei, Rafael, como é que vai ser hoje? Vamos, Azul. Olha lá, vamos lá. A gente tá aqui com a Aurélia Guiar, nosso querido Aurélio. Um beijo pra você. Daniele, presente, ok? Já anotei aqui. Caroline Ramos está assistindo. Minha mãe Palmira também sempre na primeira fila. Um beijo, mãe. Quem mais que está aqui? Tem mais gente aqui, mas as pessoas não estão se apresentando. Então vamos tocar o barco. Rafael. Oi. Ih, olha aí. Não tem problema. Ao vivo assim. É o Equio. Rafael. Oi. Qual é a diferença? Explica pra gente o que é um cão de terapia e um cão de assistência. Maravilha, então. O que é um cão de assistência, né? O cão de assistência, ele é... Um exemplo, cão guia de cego. Né? O cão guia de cego é um cão de assistência. Ele tem a sua vida laboral com o usuário. Certo? Então essa eu acho que é uma diferença dos cães de interações assistidas, né? Que as interações assistidas a gente abrange para educação, atividade assistida, que é o caso aqui do Instituto Cão Amigo, né? E daí tem o cão de terapia, que ele geralmente tem a sua vida, a sua vivência diária com um terapeuta.
né? E ele presta serviço para vários usuários, né? Então o cão de assistência ele tem essa diferença. A gente tem alguns cães de assistência que à medida aqui que a gente for conversando eu vou explicando mais ou menos. E também a gente tem mais uma categoria que são os cães de apoio, né? Apoio técnico e apoio emocional. Então a gente tem um universo bem amplo desses serviços, né, que a gente fala dos animais aí dentro dessa questão, principalmente para pessoas portadoras de algum tipo de discapacidade emocional, física, motora, intelectual, esse tipo de situação. Os cães conseguem ajudar bastante essas pessoas. Que bacana. Eu já ouvi falar que ajuda muito quem faz cirurgia. Na recuperação, no pós-cirúrgico? No pós-cirúrgico? Isso, as pessoas às vezes ficam muito desanimadinhas e a visita de um pet ajuda elas a ficarem mais animadinhas. Isso você tem razão, sim, Hugo Jorge. Realmente é utilizado esse tipo de serviço muitas vezes em hospitais, né? A pessoa está passando por um processo de, um exemplo, de câncer ou algo assim. Então esses animais podem fazer uma visita no hospital e por consequência disso é coletado alguns resultados que as pessoas realmente transformam. E até tem, se eu não me engano, né, Manu, alguns relatos dos quais as pessoas diminui-se o uso de medicamento para as pessoas que recebem visitas regulares dos animais. A recuperação é mais rápida. É mais rápida. Uhum. E você falou do pós-operatório, por exemplo, né? Mas a gente teve algumas experiências do pré-operatório também. Que maravilha! E que as pessoas, até na primeira vez que a gente visitou um hospital, nós entramos num quarto onde tinham 3 pessoas e uma delas ia fazer uma cirurgia muito séria de coração. E ela estava extremamente ansiosa. Tensa, naturalmente. Muito ansiosa. E estava com visita de um familiar e eles estavam, assim, visivelmente ansiosos, né? E nós entramos com os cães e aí ficamos ali uns 5, 10 minutinhos e já deu aquela aliviada na tensão. E aí a gente estava saindo do quarto e ela falou: nossa, tô me sentindo melhor. Eu acho que foi um sinal que minha cirurgia vai dar certo. Que bom. Ai, não tem preço. Ela já entrou de uma outra forma na cirurgia, né? De uma forma mais positiva, mais relaxada e com certeza ela teve uma recuperação boa. Que maravilha. Então, você está falando que vai ao hospital. Então, conta pra gente, antes da gente dar continuidade, o que é o Instituto Cão Amigo? Então, o Instituto Cão Amigo, ele é um trabalho voluntário, né? Nós temos voluntários que têm seus animais em casa. Então, se você tem um animalzinho em casa, você pode se voluntariar com a gente. A gente faz uma seleção desses animais, né? A gente avalia eles em grupo, faz uma avaliação individual, simulando situações que possam acontecer durante o trabalho. Entendi. E aí, esses animais, eles vão com vocês para onde? Só para hospitais? Tem algum trabalho com crianças, em escolas? Quais os trabalhos que vocês fazem? Então, nós atendemos regularmente 10 instituições. Que legal. Então, cada instituição recebe a nossa visita de 1 a 2 vezes por mês. Né? Então, são escolas especiais durante a semana. Atendemos um convento também, que é uma casa de repouso, né, dentro de um convento. Atendemos também lares para crianças que foram retiradas dos pais, estão à espera ou de um retorno familiar ou de adoção, né? E atendemos também asilos, asilos de idosos. Então, nós trabalhamos assim com a doação do amor que o nosso animal tem pela gente e a gente tem por eles, né, para as pessoas que estão de alguma forma assim em situação vulnerável, né? E precisando de um amor, de um afeto, né? Exatamente. Por exemplo, especialmente nos asilos, os animais são a visita que muitos deles não têm, né? Então a gente acaba fazendo parte da família daquele idoso. Num dos asilos, a gente vai há 15 anos já. Então,
nós temos... esse é o nosso diferencial. Nós trabalhamos com um vínculo afetivo, né? Que legal. Então, assim, todo o nosso treinamento, a nossa avaliação é dos animais, mas nós fazemos um treinamento muito sério com os voluntários humanos também. Né? Falando bastante da responsabilidade de ser voluntário. Que nós trabalhamos com pessoas, né, que estão numa situação frágil e delicada. Então, por isso a gente fala bastante da responsabilidade, de ser voluntário, de você levar o seu animalzinho regularmente. Né? Então, nós temos também um número máximo de faltas também. Então, comprometimento é fundamental, né? É muito importante, porque eles esperam. Né? Então, eles ficam aguardando a visita dos animais. E, às vezes... É uma senhorinha que gosta daquele animal. Isso que eu ia perguntar. Se todos os encontros vão todos os animais, ou se hoje um faltou, não estava bem por algum motivo, e alguém fala, mas o meu, digamos assim, né? Tem então, isso? Tem muito. E muitos sabem o nome dos animais e não sabem o nome do dono, por exemplo. Que maravilha. A gente já está super acostumado com isso. Né? Muitos não dão nem oi pra gente, vão direto no irmãozinho. E é isso aí mesmo. Sim. E há quantos anos tem o Instituto? Você falou 15 anos. Há quantos anos? 16 anos nós fizemos. Que maravilha. E no início foi a receptividade? Então, no início foi diferente, assim, teve até uma casa, um asilo que abriu as portas pra gente, só que abriu assim... Só pode ficar aqui no quintal. Isso, mais ou menos isso. E nós passamos algumas tardes, assim, nós e os nossos cachorros lá, esperando que os idosos viessem até nós, né? Porque a gente não podia entrar no local. Então, mas aí o Asilo São Vicente foi, inclusive, o primeiro local de trabalho do Cão Amigo. E nós, assim, fomos muito bem recebidos. Sabe? Para a época, assim, né? Que não se ouvia falar nisso. Fomos muito bem recebidos, abriram as portas pra gente, a gente entrava nos quartos das idosas. E realmente lá a gente é muito bem recebido. E pelos outras instituições também, nas escolas especiais, não houve resistência. Foi algo assim bem surpreendente mesmo. Que né? bacana. Foi um trabalho novo. Foi algo assim que a gente até não esperava. Mas começou eu e a Sami, minha cachorrinha, que já está no céu. A gente fala que está no céu do Cão Amigo. Deixou o legado dela. E comecei com ela, e daí veio mais uma amiga, e as pessoas foram sabendo. E hoje nós estamos em quase 100 voluntários atuantes aqui em Curitiba. Que maravilha. Atendendo em torno de 600, 700 pessoas regularmente. Que maravilha de notícia. Olha, por isso que eu falo, cada trabalho. Não precisa você querer abraçar o mundo. Se cada um fizer um pouquinho em frentes diferentes, a gente aqui com o programa, o Rafael educando os cães, os tutores, né, Rafael? A Manu levando amor. Em todas essas frentes tem amor, mas esse é direto. É onde mais falta, né? Exatamente. E vocês chegam com vida, com esperança. Eu fico emocionada e arrepiada. Eu sou uma chorona. Olha, meus parabéns. Eu vou voltar para saber mais. Eu quero saber a história que deu início. Voluntária, Pauline. Mas eu vou chegar nessa pergunta também. Como é que eu faço para ser? Quero saber se pode ser gato. Sim. Né? Oba! Enfim, ver se o Edward vai, porque é o único que é mais calminho. Deixa eu ver se tem mais gente. Ih, tem uma porção de gente aqui falando. Já chego em você, Rafael. Tá bom. O professor André que tá quietinho ali, né? Pois é. Eu ultimamente estou escutando. Olha só. Olá, humanos. O Jorge deu humanos aqui. A gente aprende muito, né? Nossa, total. Sim. Aqui, total. É um programa que eu ultimamente ando mais aprendendo do que falando. Verdade. Muito legal. Olha só. A Daniele Save, Daiane Bubalo, minha amada. A Daniele Save é aluna. Ela amiga amada que perdeu a visão, usa um lindo cão de assistência. Passou por uma situação muito ruim essa semana. Um motorista de Uber não deixou ela entrar com seu cão no carro. O caso foi noticiado essa semana. Eu não vi esse noticiário, a mas... Daniela que está escrevendo isso? Mas realmente é falta de informação, é ignorância no sentido próprio da palavra, né? Assim,
Não conseguiu ver que a pessoa estava com um cão guia? A gente ainda encara no Brasil uma pobreza uma pobreza cultural no sentido de avaliação dos animais, de pensar nos animais. Exato. A gente ainda tem essa situação, né? Ainda a gente discutiu há pouco tempo atrás aquela questão no Senado de que o animal é coisa, se não é coisa. Tem alguns pormenores que precisam efetivamente ser discutidos, mas a gente ainda está muito atrasado culturalmente. Exatamente. Isso daí na Prova minha visão, disso. é inadmissível, né? Exatamente. Não tem como. A pessoa é um apoio técnico para a vida dela, o cachorro. Mas ainda mais assim, em duas partes. A ignorância de não deixar o animal entrar. E a segunda de ser uma pessoa que necessita de cuidados especiais e não deixar entrar também. Exatamente. Quer dizer, ela deixou uma pessoa deficiente visual na rua. Exato. Não faz Provavelmente sentido. alguém pediu o Uber pra ela. Quer dizer, como é que ela vai fazer toda aquela volta pra pegar alguém, pra pedir de novo, colocando em risco a pessoa, né? Exatamente. Então é inadmissível, uma situação inadmissível. Mas enfim, eu acho que é um trabalho efetivamente de formiguinha, a gente ir conquistando cada vez mais o espaço que os animais merecem, né? E o respeito, né, das pessoas, né? Exato. Porque isso efetivamente é uma falta de respeito, né? Sim, porque o animal, o cão guia, no caso, ele tem acesso livre, né? Sim. E tem alguma lei, Rafael? Tem. Que, por exemplo, nesses casos, ela pode entrar com algum processo? O que faz? Tem uma lei federal que é a 11.126 de 2005 que ela protege o cão guia, né? Que ele pode ter acesso tanto o treinador quanto o usuário. Então, depois que o cachorro está acoplado, que é que a gente fala, né? Quando o cachorro já está trabalhando efetivamente, então o cachorro tem acesso a qualquer lugar. A qualquer lugar. E essa lei tramita no Senado uma ampliação do termo cão-guia para cães de assistência. Que maravilha. Que o cão-guia, ele é um dos cães de assistência, né? Então já tramita no Senado a ampliação dessa lei, se eu não me engano. Já em 2015 já foi pautada essa lei, mas está um pouquinho morosa para sair. Mas, enfim, faz parte dos trâmites aí, né, do nosso país. Mas, de qualquer maneira, já pelo menos a legislação, né, e os legisladores estão observando melhor essa questão, né, de saúde das pessoas, essa questão de inclusão social, essa inclusão, essas situações que envolvem os cães e pessoas com algum tipo de discapacidade. E, Rafael, aí você falou que o cão-guia é um dos cães de assistência. Isso. Quais são os outros que tem hoje em dia? Então, cães de assistência, nós vamos ter os cães ouvintes, né? São cães para pessoas com algum tipo de discapacidade auditiva, né? As pessoas surdas. A gente vai ter os cães de hipoglicemia, então para pessoa que tenha diabetes tipo 1, principalmente crianças e pessoas mais velhas, né? Que tanto a criança não tem a sua autopercepção do que está acontecendo com o seu organismo, e a pessoa mais velha também muitas vezes não tem essa percepção, né? Então é utilizado cães de alerta médico, que são os cães de hipoglicemia. Nós temos os cães para crianças dentro do espectro autista, né? São cães que colaboram com essas crianças em alguns quesitos que favorecem ali a melhor inclusão delas, né? E nós temos também os cães de assistência para pessoas portadoras de mobilidade reduzida, cadeirantes, esse tipo de situação também são bem utilizados. São 5 categorias, né? Deixa eu só ver se eu consigo recordar. O surdo. Cão surdo, guia. O guia, o surdo. Hipoglicemia. E isso. Autismo e a mobilidade reduzida. Certinho. E já se falam também em cães de assistência para pessoas que têm, por exemplo, síndrome do pânico, né? Esses é o que o Rafael falou, cães de apoio emocional, é isso? Exatamente. Aí a gente vai voltar nesse. Mas antes quero pegar o gancho da questão do autismo. Me conte pra gente como você começou o Instituto, a história que levou à fundação do Instituto. Então, na verdade, eu fiz o curso de psicologia, e aí eu fazia estágio numa escola especial para crianças com autismo. Né? E lá eu via que o trabalho assim, tinha um resultado, mas eu comecei a pensar, o que será que eu poderia fazer, né, para melhorar esses resultados, né?
para facilitar a interação com as crianças com autismo. E aí eu sempre gostei muito de animais e eu comecei a pensar, nossa, o que será que aconteceria se eu colocasse um animal dentro do setting terapêutico? E aí eu comecei a pesquisar e aqui no Brasil não tinha nada ainda. Né? Então, mais trabalho de fora mesmo. E aí comecei a estudar. E aí, assim que eu me formei, eu abri um consultório e lá eu comecei a fazer algumas experiências, experimentar, né? E foi muito interessante a minha primeira experiência, né? Porque era uma criança que a grande questão era relacionamento com a mãe e era a única coisa que ele não trazia, né? E aí eu falei, eu acho que eu vou pegar aquele cãozinho. Fiz mais ou menos um teste nesse cão, né? Dentro daquilo que existia naquele momento, né? E eu vou levar para o consultório. Era a sua? A Sami? Não era a Sami, era a Coca o nome dela. Tá. Era uma cocker. E aí eu levei ela e quando ele chegou e ele abriu a porta e viu ela, ele falou, nossa, minha mãe tinha uma igualzinha. Mas foi na bucha. E a partir daí a gente começou a trabalhar o relacionamento com a mãe, né, com a presença da cachorrinha. Então Que foi legal. muito especial, né? E foi aí que também, voltada assim mais pro lado social também, eu decidi começar com o Instituto Cão Amigo. Né? Então, hoje eu tenho o trabalho voluntário, né, que é a atividade e a educação assistida por animais. E eu também trabalho em consultório, né, em uma clínica de reabilitação neuromotora com a terapia assistida por animais. Né, que daí utiliza também a interação com cães. Né, 90%, mais de 90%, eu acho que São os cães. são cães, né? Temos gatos também dentro do Instituto Cão Amigo, mas eles são a minoria, porque normalmente o gato ele tem um perfil mais territorialista, de gostar de ficar em casa. Ficam estressados quando saem do ambiente, né? Exatamente, dessa mudança. Às vezes o gato é uma gracinha, é super tranquilo para trabalho, mas aí você vai levar ele de um ambiente para o outro, ele já se estressa, né? Então, são a minoria. Já tivemos calopsitas, já tivemos chinchilas, mini mouses, que são ratinhos bem pequenininhos. Daí tivemos ratos já, inclusive. E eles curtem? Adoram. Foi diferente, né? Exatamente. Nas casas lares é muito interessante, assim, porque teve uma época que a gente teve a família dos ratinhos, né? Imagino a farra. E foi muito interessante porque as crianças deixavam de lado até os cães. Né? E ficavam com os ratinhos. E a gente chegou à conclusão que era uma identificação que eles faziam, né? Aquela criaturinha pequenininha que eu tenho que cuidar, que eu tenho que respeitar, né? Que eu tenho que tratar com cuidado. Sim. Né? Acolher, então, né? Acolher, exatamente. Então, foi bem interessante essa Que época. legal. E a gente também achava que nos asilos elas iam sair correndo, gritando. Imagina, não. Adoravam também a presença dos ratinhos. Que legal, Você olha, viu a cada propaganda nova experiência da RX não, do Mercado Livre, Ele viu? comprou ratinha, depois ele comprou a esteira pro ratinho, daí E o ratinho comprou a cera pra ele. os dois correm juntos, mas muito legal. Muito bom. Nossa, achei linda a propaganda. Muito legal. A gente tem umas perguntas aqui, eu já chego Já fez um pra jabá aí vocês. também. Sim. Não divulga nada. A Dani, essa menina que é minha aluna que comentou agora, ela tem uma chácara enorme, né? Que ela recolhe todos os tipos de animais em risco. Aí e ela tá com uma família de terra nova para doação que dá para ser cão de. Olha só. É um cachorro bem inteligente, né? Isso é um dos projetos que eu tenho me envolvido pessoalmente, nos cães que são resgatados de abrigo, maus tratos, esse tipo de Ixi, situação, tem vários, né? trabalhar a modulação comportamental, esse tipo de situação e testá-los para projetos de terapia, projetos de atividade assistida. Eu tô nos últimos tempos bem envolvido com isso. Vai, Dani, fale com o Rafael.
Ela tem cavalo, tem... Pode me procurar, Dani. Vamos fazer o trabalho aí. Rafael, deixa eu te perguntar, e como é o trabalho, o seu trabalho para que esses cães eles sejam aprovados, digamos assim, qual é o perfil dos cães para trabalhar como cão assistido? Eu ia perguntar isso também, se tem uma provinha. Legal, tem provinha e na verdade assim, é provão. É vestibular. A gente não. Isso. A gente. Não, é tirar comida de dentro da boca, esse tipo de coisa. Porque o que acontece? O nível de estresse que esses animais eles vão ter dentro de uma atividade assistida ou no seu dia a dia é muito alto. É muita informação para eles fazerem a gestão dessas informações. Então eles não podem ter nenhum tipo de reação tanto envolvida com muito medo quanto agressiva. Não pode. Então, geralmente, quando nós fazemos os testes eles são bem pesados para a gente se certificar que nada vai acontecer. Porque um projeto, por exemplo, como o do Cão Amigo, 16 anos fazendo essa situação aqui que vocês perceberam como é bonito isso. Acontece um problema... Acabou, vai por água abaixo. Então a gente precisa ser muito criterioso, a gente precisa ser muito intenso e a gente precisa ser, nesse momento, às vezes até muito duro com as nossas situações, com as nossas escolhas, porque a gente tem o compromisso com os usuários, nós temos o compromisso com aqueles que vão receber na ponta esse trabalho. Então os testes são bem eu posso dizer que são bem pesadinhos. Rígidos. São rígidos. Como é um deles? Pode exemplificar pra gente na prática, assim, duas situações? Geralmente o que acontece? Duas questões da prova, né? Do Enem. Geralmente o que acontece? A gente coloca os cachorros em situações que eles vão vivenciar, né, no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu gosto de falar que a gente tem o teste lá, que é o multidão, né? Que a gente chama no Cão Amigo, né? Eu gosto de falar que é trânsito indiano, né? É uma loucura o que acontece. E é cachorro para tudo quanto é lado numa quadra, e vem cachorro pequeno, cachorro grande, cachorro que nunca se conheceu, pessoas se esbarrando, esse tipo de coisa. Então são situações e o dono puxando na guia, coisa e tal. Então tem muitos estímulos que levam à geração de um estresse. Então nesse momento, quando o animal está o mais estressado possível com aquela situação, é quando você avalia a reação dele. Se ele tem a capacidade de se gerir, né, gerir o seu estresse e por consequência disso vai apresentar alguns sinais, ou ele vai, digamos assim, entre aspas, explodir. Vai atacar ou vai sentir muito medo. E às vezes acontece alguns outros problemas, como por exemplo, pode vir a fazer xixi ou alguma coisa assim numa situação que ele não está acostumado. Quando a gente percebe que o animal não está acostumado, significa que ele não está apto para participar do projeto. Entendi. Só uma pergunta, Rafael, me diga uma coisa. Quando você prepara um animal desse, você preparou o animal para essa função. Ok. Tem como você falar assim, uma garantia dele, esse não ataca, esse ele não... Como é que... Tem raças que já, só pela raça, já não podem... Você tem uma responsabilidade enorme. Exato. Um animal desse jeito, você tem que dar uma... Não, é uma certificação mesmo do que o animal não vai fazer nada. Então o que acontece é o seguinte, para animais de assistência, tá bom? Cães de assistência, geralmente você faz a seleção já do pai e da mãe. Você já tem um histórico ali genético de que aquele animal ele não apresenta excesso de medo, tampouco excesso de agressividade ou alguma coisa nesse sentido. Então você já vem com um histórico de genética do qual você faz um controle na seleção dos pais. Por consequência disso, você vai ter filhotes. Daí você faz a seleção dos filhotes. E esses filhotes eles vão passar por processos, nós chamamos de dentro do período de desenvolvimento neurosensível, do qual você vai colocando algumas estimulações para eles não serem sensíveis a essas estimulações. Por exemplo, barulho, outros animais, enfim, alguma série de situações que você faz quando o cachorro ainda é muito filhote. Isso vai lhe dando garantias para o futuro que ele não vai ter determinadas reações que a gente consideraria ruim, né? Isso é para cães de assistência. Quando nós estamos falando de processos de seleção para projetos de atividade assistida, o que nós estamos falando? De animais que muitas vezes foram escolhidos num pet shop e, por consequência disso, não passaram por esses processos que são muito mais profissionais, correto? Aí o que acontece? Você não tem o controle da vida pregressa do animal e, por consequência disso, você tem que ir na frente, então, na hora do teste,
ser muito mais criterioso, né? Você não pode ser muito mole, vamos dizer assim. Então é por isso que acontece de você testar o animal meio que no limite mesmo para chegar. Mas enfim, a gente sempre deixa isso muito claro, explica todas as situações que acontecem, porque é justamente isso. A gente se preocupa justamente com o produto final. Tem que ter muita qualidade. E aí eu tenho 2 perguntas nesse sentido. Uma, vira-lata então não pode, porque eu peguei na rua. Aí entra o projeto que você está trabalhando. Exatamente isso. Porque o que acontece? Você vai ao longo do período. Então, por exemplo, se você tem um projeto para reabilitar um animal, você já vai fazendo o processo que nós chamamos de dessensibilização ao longo do período, dentro do treinamento. Então, muitas vezes esse animal... Hoje eu até fiz uma visita para uma senhora, ela tem um pastor branco suíço, do qual ela queria colocar num projeto de atividade assistida. Daí já até conversei com ela para ela procurar o cão amigo, porque ela também tem uma chihuahua que é um docinho, né? Então, o que acontece? Ela estava pensando que o pastor dela poderia funcionar muito bem, Então, o que acontece é o seguinte, eu sou muito pragmático para as coisas. Eu já cheguei e já coloquei água no feijão. Falei, calma aí! né? Vamos dar uma segurada aqui. O cachorro era bacana, legal, bem, mas só que ele passou por processos de maus tratos. Apanhou, coisa e tal. Então a gente não tem como controlar isso, a não ser que a gente comece a colocar determinadas estimulações. Rafael, você bate no cachorro? Não bato no cachorro. Mas a gente chega muito próximo de determinadas estimulações, como por exemplo, pega um cabo de vassoura e vê qual que é a reação. Correto? O carro ligando com o cano de escape aberto é muito alto, o cachorro vai pro canil. Então, esse tipo de coisa a gente começa a perceber que ele precisa passar por processos de dessensibilização para não ter resposta comportamental frente a esses estímulos. Correto? Então, por consequência disso, nós vamos incluindo essas informações ao passar do tempo e fazendo associações positivas com esses determinados estímulos. Aí, Rafael, a leiga e a chata, não faz mal aos bichinhos? Imagino, só de pensar em mostrar o cabo de vassoura, eu já fico com dó. Mas é o que acontece? Mas é o necessário. Isso, na verdade, o que acontece? Quando você faz o trabalho com responsabilidade, você só vai se certificar de que o que aconteceu no passado com aquele animal. Então, se eu apresento um cabo de vassoura e o animal tem uma resposta ruim, eu não vou apresentar o cabo, eu não vou ficar apresentando para ele fazer o que nós chamamos de inundação. Nós não vamos inundar ele e vamos colocar, então, calma aí, vou te levar numa fábrica de vassoura. Não é isso que a gente faz. A gente simplesmente, cabo de vassoura nesse momento não funciona para ele. Vamos treinar mais um pouco. Olha, até que tá entrando na lavanderia, vendo as vassouras, tá bem tranquilo. A funcionária aqui consegue varrer o chão, eu também estou conseguindo varrer o chão. Ele não sai de perto, até fica perto de mim, vem, faz alguma brincadeira ou algo do tipo. Então você não vai colocar o animal em nenhum momento para a prova de colocá-lo em estado de mal-estar. Entendi. Inclusive no cão amigo, muito cuidado para não estressar demais o animal. Então, se a gente percebe que ele já está num nível de estresse muito grande, normalmente a gente pede desculpa pro tutor e fala, olha, a gente vai parar por aqui. A gente nem continua mais o teste, porque a gente também tem que ter esse respeito. Então, se não dá para ele, se ele está demonstrando muito medo, um medo excessivo, ou até com características de que vai apresentar uma agressividade, né? Vai morder, a gente interrompe imediatamente e pede pro dono ir lá para fora, sair, né? E dar uma volta com o cachorrinho. E aí a gente até pode reavaliar numa próxima outra situação. Porque isso é né? igual coleta de sangue quando você vai fazer no animal. A primeira, se o cachorro é bonzinho, a primeira ele não liga, porque você dá a primeira agulhada. Por isso que tem que tentar coletar. O certo é coletar na primeira. Você colocou, já acertar ali. Aproveita. Na segunda, ele ainda fica calmo. Eu tô falando do cachorro bonzinho. Na terceira, ele já ralha, ele já começa, já não quer mais. Então, acho que deve ser esse tipo de treinamento, de estímulo, né? Você exatamente. dá sinais, né? Porque o que acontece? Como você falou aí, na primeira vez, o animal não tem o conhecimento, né? Entre aspas, daquilo que vai acontecer. E o que acontece? Muita gente fica pensando, o animal chega no veterinário e olha e fala, tô no veterinário, vão coletar sangue. Não é isso que acontece. Sim. O animal, ele começa a antecipar o estado emocional que aquela situação de retirar sangue
fez com ele. Então o que acontece? Tirou 1, 2 vezes, ele antecipa o quadro emocional. Então o que acontece? Ele começa a reagir antes de subir na mesa. Não, é justamente igual meus cachorros em casa, porque eu pego a sacolinha e pego a coleira, daí eles vêm atrás de mim. Esses dias eu peguei a sacolinha pra colocar alguma coisa minha na coisa, quando eu peguei a sacolinha, tava os dois do meu lado, olhando assim, eu falei, era pecado, né? Isso é essa antecipação, né? É antecipação, exatamente. Olha só, gente, tem uma porção de recados aqui e perguntas. A Natália é suspeita. Ela botou: Manu e Rafa são top. Mas são mesmo, concordo com você, Natália. Um beijo pra você, não falei com você antes. A Natália colocou aqui que um cão precisa ter ou ser para trabalhar como voluntário ou como terapeuta. Vocês comentaram já. Tem aqui também o Aurélio falando: muito bom o tema de hoje, parabéns, Rafael Manu, pelo trabalho. E o Aurélio, ele é presidente do Projeto Ajudei, que a gente é parceiro aqui. Daqui a pouco o Jorge vai apresentar uns cãezinhos legal, que precisam de adoção. Ele colocou também, poderíamos fazer uma parceria com o Projeto Ajudei. Perfeito. Pois vários adotantes nossos têm essa vontade e sabemos que alguns dos adotados teriam esse perfil. Natália colocou: tem diferença para a seleção de cães de atividade e cão de assistência? Boa pergunta. E aí? Então, só para complementar aqui um pouquinho a questão que a Manu tava falando, né? Claro. A gente já trabalha há algum tempo juntos, né, Manu? Né? Bastante. Eu mais indiretamente dentro do Cão Amigo. Quem trabalha mais a fundo com o Cão Amigo é minha esposa, Natália Martins. Natália. Isso. Então ela trabalha fazendo justamente esses protocolos de teste, desenvolvendo de uma maneira bem mais assídua essa questão relacionada aos cães de atividade assistida, né? Então há um controle, há um processo técnico, há uma pesquisa. Então a gente não chega lá de bobo. É isso que tem que ficar claro. A gente estuda muito isso para conseguir dar a máxima qualidade. É essa a nossa visão. Com responsabilidade, com dados, né? Isso, científicos, com dados estudados. Científicos, estudados. Então a gente segue alguns protocolos que são internacionais, da Delta, que é uma instituição super respeitada no mundo. A gente vai começar a pensar em fazer um teste que é chamado de etoteste, que nós vamos adaptar para fazer a essas situações. Então é tudo estudado, não é nada de curiosidade, não é curiosidade, né? Não. Entendi, é um trabalho muito, muito, muito sério, tá? Não é só você achar que tem um animalzinho fofo, mansinho em casa, que ele vai conseguir trabalhar. Né? Às vezes até os voluntários novos se surpreendem, tanto positivamente quanto negativamente. Eu tenho certeza que meu animal vai passar. E aí não passa no teste. E isso não quer dizer que ele é um animal agressivo, por exemplo, se ele rosnou ou tentou avançar. Naquele momento ele estava assustado, né? Sim. Dentro da sua casa, ele é um animal perfeito para você. Porque ele está no ambiente dele, né? Exatamente. E ao contrário também acontece. O meu não vai passar. Né? E aí chega lá e passa no teste. Né? Então, mas tem que ter isso em mente. É muita responsabilidade a gente levar o nosso animalzinho sem teste. Muita irresponsabilidade, né? Levar um animalzinho que não foi testado para ter um contato direto com as pessoas, assim, fazendo uma atividade ou uma terapia ou uma educação. É fundamental avaliar esse animal quanto ao comportamento. Isso aí. Posso só complementar? Claro. Dentro do Cão Amigo, nós também temos os processos de reciclagem. Porque o que acontece? O animal, a gente está falando de aprendizagem. Então, ao longo do período que o animal está trabalhando, ele pode também vir a ter alguma situação que não esteja de acordo com o nosso. Então, a gente faz processos de socialização com frequência e processos de reciclagem. E todos os voluntários humanos recebem treinamento. Todos os voluntários humanos recebem treinamento. E não é pouco treinamento. Então, é muita dedicação. É isso que eu gosto de deixar claro, porque realmente é uma coisa, como a gente visualiza como sendo uma das coisas mais importantes dentro do trabalho com animais, né? Se não a mais importante do trabalho com os animais. Então exige justamente de nós profissionais agirmos dessa maneira, né? Pensando ao máximo para que
sempre tenha a máxima qualidade dentro do Seja que bom a gente para propõe. todos A os socialização, envolvidos, eu né? acho que é a grande alma do negócio, né? Muito importante. Eu fico vendo, lógico que não é cachorro, é minha filha, Nenê. Sim. A minha filha, ela fica no colo de todo mundo. E não chora. Por quê? Porque a gente tem que sempre, constante saindo com visitas, coisas, ela não fica no colo de todo mundo. Então, se eu chegar aqui no estúdio, o Rafa estiver sentado ali e falar, André, deixa eu cuidar dela enquanto você está falando aqui. Ela fica ela tranquilamente. Vai ficar no teu colo de boa, rindo, brincando com a tua cara, tudo certo. Certinho, ela fica mexendo na cara, né? É assim, então eu acho que o animalzinho é a mesma coisa. Quando você socializa, Sim. né? Aham. É o mesmo princípio. É isso, é o mesmo princípio. Mesmo princípio, É o mesmo princípio. Isso mesmo. E aí uma dúvida. Se eu quiser, eu não tenho cães, né? Tenho gatos e acho que dos meus, acho que são Edward se fosse, né, André? Não, mas os teus são bons, seus Não, gatinhos, né? o Barry toca a campainha, ele já Não, eles são sentia. assustados. E o foge, mas assim, White, de ele. agressividade Não, nenhuma. ninguém é agressivo, mas eles iam ficar muito assustados. Eu posso sozinha? Pode. E ajuda muito. Nós temos também o movimento dos 100 cães, eles conhecem. E as pessoas sem cães nos ajudam assim muito por conta de que nós atendemos um grupo de pessoas grande. Normalmente, por exemplo, no asilo a gente entra, tem 25, 30 senhorinhas ou senhores ali. Às vezes tem senhor e senhora que tem medo, aí o voluntário sem cão vai lá, vai conversar com eles, vai tentar uma aproximação. Ótimo. Né? Vai nos avisar ou avisar para o voluntário com o cão quem ainda não foi atendido, quem está chamando e a gente não está vendo, controlar horário. Né? Então, mais inúmeras funções. Né? Questão de uma situação ou outra que, por exemplo, é muito raro acontecer, mas fez um xixizinho, tal, ajuda a buscar alguma coisa, ou dar água para o animal. O apoio, então, né? O apoio. Fica no apoio. Que bacana. E, por exemplo, no hospital a gente não consegue trabalhar sem voluntário sem cão. Porque para um voluntário com cão é necessário um voluntário sem cão. Por todos os protocolos de atendimento que a gente tem também. Então, o voluntário sem cão é fundamental. Então, quando vai ter a próxima seleção? Como é o movimento sem cão? MSC. Onde já se viu eu no movimento sem cão? Então, a gente vai ter a próxima seleção no início do ano que vem. Nós estamos em processo de seleção. Foi a segunda seleção que a gente fez agora. Fiquei me avisado? E aí, mas no início do ano que vem teremos novamente. Tá ótimo, então estarei legal. lá, me avisem. Tem mais recados aqui, olha. Eles são aposentados? A Daniela está perguntando se tem um período específico, só pode trabalhar durante tantos anos ou meses, não sei. Posso responder? Pode. Então, o que acontece? Há uma diferença, né? Então, a gente está falando agora, aqui a gente está falando dos cães de atividade assistida, que são de pessoas que se voluntariam, né? Para trabalhar dentro desses projetos. Os cães de assistência, sim, se aposentam, né? Se aposentam. Tanto é que em alguns países, onde já há uma cultura mais... uma maior cultura acerca dos animais, tem até institutos que cuidam dos animais aposentados. Né? Que legal! É muito legal. No Japão bonito. tem assim, instituições gigantes para cuidar de animal de assistência aposentado. Né? Isso até melhora de como é tratado os nossos aposentados humanos aqui, né? Mas enfim, é fora do país, né? E eles têm um prazo laboral, né? Mas para os cães de atividade assistida, muitas vezes a pessoa sente como que está o seu animal, né? Eu posso pegar o exemplo da Lisa, que era a nossa cachorrinha aqui, que foi a nossa primeira cachorra que foi por cão amigo, né? Ela teve o período laboral dela de praticamente 8 anos no cão amigo, desde 2 ou 3 anos de idade até 11 anos, né? E daí a gente percebeu que só quando ela fazia atividade assistida, ela ficava extremamente cansada. 2, 3 dias, daí a gente começou a perceber que era a hora de
aposentá-la, né? Mas é muito engraçado, porque toda vez que a gente ia sair de casa, minha esposa ia sair de casa, ela coloca a camiseta do uniforme. E ela queria ir junto. Só de colocar a camiseta do uniforme, né? Que tem a característica de ser azul, coisa e tal. Então ela já que ia pra porta e queria ir junto, né? Ou colocava a bandana no Messi, que é o nosso outro cachorro que hoje em dia... nossa paixão. Faz o atendimento, né? Então Messi, ela já tinha essa resposta comportamental, o compromisso com o trabalho, que é bem bacana. Gente, olha, eu queria. Esse programa tinha que ter parte 2. Tem tantas coisas, a gente já tá aqui acabando. Na hora que o Christopher entrar ali, eu já vou ter que passar a fala pro Hugo Jorge e a gente já vai ter que encerrar. Mas enquanto o Christopher não chega, vamos aproveitar. Cães de apoio emocional, né? Sim. Cães de apoio emocional. Qual é a diferença? É para pessoas que têm depressão, síndrome do pânico, como a Manu falou? Então, o que acontece é o seguinte, cão de apoio emocional, ele pode ser, por exemplo, assim, um cachorro que ele é de um tribunal, tribunal mesmo de julgamento jurídico, em que da vara de infância, por exemplo. Ele pode ser um cachorro da vara de infância. Para acalmar a criança na hora da audiência. Exatamente. Ai, gente, então ele é um cachorro que é maravilha. treinado para utilização, né, nesse tipo de instituição. No Chile e nos Estados Unidos é muito utilizado nos tribunais, principalmente para os casos de abuso sexual infantil. Então a criança, ela muitas vezes precisa fazer um depoimento, precisa fazer um relato. Então ela provavelmente, em razão do trauma, não consegue, né? Então o cachorro ele tá ali presente para fazer com que ela, de alguma maneira, possa relatar o mínimo possível das situações. E é considerado prova fidedigna de que houve o processo de abuso. Então esses são os cães de apoio emocional. E muitas vezes o cão de apoio emocional para essas pessoas que são de repente tem síndrome do pânico, uma ansiedade muito acima da média. Isso, né? acima da média, muito acentuada, né? Então ela utiliza o seu próprio animal como sendo um cão de apoio emocional, né? A gente tem alguns casos até de clientes nossos que têm síndrome do pânico, esse tipo de situação, e utilizam o animal como sendo efetivamente um apoio para esse tipo de situação. E o apoio técnico, né? Muitas vezes a pessoa tem lá é cadeirante, tem paralisia cerebral, alguma coisa assim, e já tem um pet. E quer que o pet faça alguma coisa, né? E daí você faz um treinamento, como por exemplo, pegar alguma coisa do chão e trazer para a pessoa, né? Só que o que acontece é o seguinte, só para deixar claro essas questões, tá bom? Cão de apoio, cão de interação assistida, certo? Eles não são protegidos por lei. Então eles não têm certificação, eles não podem entrar no transporte público, se o shopping não aceita animais, eles têm a legislação de pets. Os cães de assistência, sim, são cães que são certificados, têm documentação e daí tem esse acesso e são protegidos por lei. E aí o tutor tem que sair com esse documento na bolsa. Isso. Geralmente o documento fica no colete do cachorro, né? Ele fica com uma identidadezinha, com algum tipo de controle no colete. Tá. Né? Hoje em dia a gente já está melhorando um pouquinho essas questões, né? Não precisa ficar toda hora apresentando. Mas a gente tem inúmeros casos, né? Não é só esse que a gente falou agora há pouco, né? Do motorista do Uber, em que os estabelecimentos comerciais não deixam as pessoas que estão com seu animal de assistência acessar. Então, muitas vezes precisa, né, mostrar que existe uma lei por trás disso e que a pessoa pode sofrer com algum processo. Entendi. Christopher na área, tem uns minutinhos ou você já vai? Então, vamos lá, o Christopher tá bonzinho hoje. Manu, o que responde essa transformação dos animais na vida da gente? Você como psicóloga. A gente vê os resultados, mas tem uma explicação científica? Olha, né? Eu acho que é difícil a gente falar sobre isso, né? Sobre algo que eu acho que é difícil a gente acessar o porquê. A gente supõe que seja esse olhar incondicional que o animal tem pra gente. Esse amor incondicional que não nos julga, não nos critica, né? E espera tudo da gente, ao mesmo tempo não espera nada, sempre está ali pra gente, né?
Também nós podemos falar em campos morfogenéticos, campos mórficos do Dr. Rupert Sheldrake, né? Era um doutor que era um biólogo que estudou os campos eletromagnéticos que se formam entre nós, né, quando nós fazemos uma relação. Então, há alguns estudos que os animais interferem nesses campos magnéticos, nos nossos campos, e mudam a vibração, a nossa vibração. É por isso que, às vezes, por exemplo, numa sala de terapia, ou até a gente já fez visitas em instituições, por exemplo, instituições particulares, onde as pessoas estão nos seus computadores trabalhando e, de repente, aparecem os animais. Muda completamente aquele ambiente. Por que isso acontece? A gente acredita que também há essa interação, essa intervenção dos animais deles nessas ondas vibracionais que nós formamos. Enquanto você estava falando, eu pensei, a gente tem sempre aquela fala, né? Ele que me escolheu. É isso aí. Provavelmente. Que maravilha. Fechamos com chave de ouro. Mas antes, vou dar a palavra ao Hugo Jorge. Temos uma participação especial hoje. Dois e mais um. Isso. Então vamos lá, Hugo Jorge. Vamos, Christoph. Tudo pronto. Então, hoje eu quero começar com essa maravilha que está aí do lado esquerdo de vocês. Porque ele... É ele ou ela, Paulinha? Ele sabe que eu não sei, acho que é ele. Ele é o nosso perdidinho, tá? Atende pelo nome de Ladri. Ele foi perdido, ele se perdeu. Ele é um mestiço de labrador, ele é pequenininho, ele tem só 3 meses. E ele se perdeu pelo bairro Santo Inácio. Então, se alguém encontrar esse fofucho e chamar ele de Ladri e ele vir, por favor, tome conta dele e entre em contato nesses telefoninhos, tá? Tem uma família muito preocupada com ele. Sim, ele é muito miudinho ainda. 3 meses, gente, é um filhotinho. Filhotinho. E nós temos ali ao lado direito 2 amiguinhos que nós já falamos bastante deles aqui. Temos o maravilhoso galã Scott. Esse Scott de gravatinha. É sensacional. O Scott tem porte M, já está com as vacinas todas ok, tá? Olha a carinha dele. Tem como não levar pra casa, gente? Pois é. Ele é muito estiloso, eu gosto muito dele. A gente troca a gravatinha. E nós também temos a Bisteca. Ela já é mais uma moça já formada, não é? Ela tem 4 anos. Porte M também, castrada e vacinada. Todos do Projeto Ajudei. Isso. Ai, meu Deus, essas coisas lindas. E nós temos aqui os nossos amiguinhos felinos, não é? Do lado esquerdo. Esquerdo. Nós temos uma mamãe e um filhotinho, não é isso? É, o filhinho dela, adoção conjunta. Não vamos separar mamãe e filhinho. Exatamente. Então, se você pensa em ter um gato e você não tem nenhum, fica a dica, leva 2. Tem que ser 2. Gatos não gostam de ficar sozinhos. Eles vão roubar a lixeira, eles vão fazer arte. Isso, a gente gosta muito de ter companhia na hora de destruir os móveis. Quer dizer, na hora de ter amor. E de correr pela casa às 3 horas da manhã. É verdade. É mais gostoso fazer atividade em dupla, né? É verdade. E ali à direita... nós temos a nossa super mocinha, super meiga, que está dentro de uma cestinha pronta para você levar ela e a cestinha embora. Ela é muito meiga, adora um carinho. Todo mundo, ela tem 1 ano e meio, mais ou menos, mas ela já é uma adulta, uma moçoila, muito educadinha e louca por um carinho na barriga. Elas são do Beco da Esperança, então entra no site, entra no Facebook do Beco da Esperança, do Projeto Ajudei, compartilhem. Para essas belezuras encontrarem um lar, ficarem num lar respeitoso, aconchegante, com carinho, com cuidados na saúde, quentinho, porque não dá pra gente ver essas, eu chamo de coisas lindas, coisas é com o maior amor do mundo. Quando eu recebo as fotos de quem vai hoje pro programa, aí quando chega meu coração, sabe, dá aquele aperto de ver. E a gente está aqui para isso, para mostrar a eles, para ver se o quanto antes a gente consegue um lar respeitoso e que o ladre volte para casa logo, que alguém encontre ele e que devolva para a família, né? Tem isso também, né? Exatamente. Não deixa de olhar aí, salva no seu celular esta imagem que tem os números dele. Pois é.
E a gente ainda tem uns minutinhos, mas como o Christopher saiu, vamos lá. Onde acham você? Quem quiser fazer um treinamento, melhorar o comportamento, eu e o Rafael, a gente está mexendo uns pauzinhos aí, daqui a pouco vai vir coisa boa aí nessa área de quem tem problemas com animais, de comportamento de cães e gatos. Fiquem ligados aqui. Bom, uma notícia, esse ano eu estou trabalhando muito projetos, então o que acontece? Eu não estou fazendo atendimentos presenciais. Tá. Mas graças a Deus eu tenho muitos amigos e muitas pessoas que trabalham com muita competência dentro do ramo de manejo comportamental, né? Então é só entrar em contato comigo, pode ser pelo meu celular, que é o 988-440777. Pode mandar um WhatsApp. Aliás, é melhor mandar o WhatsApp. Que às vezes a gente não pode falar na hora, né? Isso. Daí pode entrar em contato comigo que eu dou, se eu não conseguir fazer o atendimento, que eu dou um encaminhamento para quem puder. Quem quiser seguir a minha rede social, meu Instagram é o @meucao.companheiro, que é o meu trabalho de treinamento e educação canina online. Então pode seguir lá no Instagram, já consegue ver algumas relações do meu trabalho. A gente também tem uma ONG, na verdade se chama Instituto Cão Companheiro, né? Dá para seguir no Instagram também, Instituto Cão Companheiro, que é que a gente faz a seleção e o treinamento dos cães de assistência, né? Começando o projeto. E se quiser seguir, também tem o @Rafael_educador de cães. Também segue lá no Instagram, fica fácil da gente conversar. É só mandar uma mensagenzinha ali no direct, que eu também dou um apoio. Ótimo. Tá bom? E se não conseguiu anotar, entra no canal de estimação, procura lá, Rafael, você vai achar que sempre tem publicação, a gente marcando um ou outro, tá tudo lá. Manu, Christopher, já acabou, né? Acabou. Manu, deixa o contato do Instituto. Joia. E para quem quiser ser voluntário, que eu vou me inscrever, então pode ter gente querendo também, então deixa o contato rapidinho para a gente encerrar, por favor. Então, quem quiser saber mais e ser voluntário do Cão Amigo, nós temos a página Instituto Cão Amigo no Facebook e no Instagram temos @Cão Amigo. E para falar comigo profissionalmente, né, como psicóloga, terapia assistida por animais no Instagram, @terapia assistida por animais, tudo junto. Ótimo. E se você não conseguiu também, imagina, anotar, fala, Pauline, não consegui, quero o contato de um de outro, a gente passa para vocês, tá bom? Muito obrigada a vocês dois pela presença, foi um programa lindo, a gente vai ter que fazer parte 2, né, que ficou faltando. Também acho, faltou perguntar muita coisa. Um beijo para vocês todos que estão aqui. Eu não estou conseguindo falar com todo mundo. O Christopher já está aqui, daqui a pouco ele vai bater o sininho. Mas semana que vem a gente volta falando sobre peixes. Nham. Não. Que se trata peixe igual como trata cão e gato. Então a gente vai receber o Dr. George Velastin, que é especialista em animais selvagens, para entender como faz o exame num peixinho de aquário. Essa eu quero saber. Espero vocês semana que vem. Um beijo e até lá. Boa Obrigada. noite, humanos.